São Paulo da Cruz disse que a paixão de Cristo é a mais estupenda obra do amor de Deus. Não existe um amor maior do que aquele que dá a vida por aqueles a quem ama. E Deus nos ama tanto que Ele deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ter vida plena, vida em plenitude. Toda vez que nós olharmos para a cruz de Cristo, para o Cristo crucificado, é para nós não esquecermos desse amor infinito de Deus por nós. E é por isso que hoje nós viemos aqui. É por isso que hoje católicos do mundo inteiro acorrem às igrejas. Hoje, nossas igrejas, em todas as partes do mundo, está repleta de pessoas. Pessoas que vêm para experimentar esse amor de Deus diante dos inúmeros sofrimentos do mundo. A cruz de Cristo reúne todo o sofrimento da humanidade. Talvez seja por isso que nós identificamos tanto com a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes essa identificação é tanta que ela supera até a identificação com a ressurreição. Isso nós vemos muitas vezes na adesão que fazemos nas nossas celebrações. Será que amanhã à noite, na celebração da ressurreição de Cristo, nossa igreja vai estar assim, repleta? Será que as igrejas do mundo todo, na noite da vigília pascal, em que celebramos a ressurreição, a vida que venceu a morte, estará repleta de pessoas dizendo: nós cremos na ressurreição. A morte não tem a última palavra. Agora, se ficarmos só hoje, talvez nós não tenhamos entendido o mistério pascal. Talvez não tenhamos entendido que a cruz é uma passagem. E isso é algo muito importante de entendermos. Nós não podemos ficar só na cruz. Nós não podemos ficar só no sofrimento. É tão bom saber que o sofrimento passa, que todo sofrimento é passageiro. Ele não tem a última palavra, como a morte não tem a última palavra. Com a ressurreição de Cristo, a vida venceu a morte. Veremos no sábado santo, na noite de amanhã, na vigília pascal. Mas hoje nós viemos aqui sintonizados com o sofrimento e a morte de Cristo. Porque todos nós passamos por sofrimentos nesta vida. Ninguém que passa por este mundo está isento de sofrer. O sofrimento, de todas as formas, faz parte da nossa vida. Mas quando a gente sabe que nós temos um Deus que nos ama tanto e que dirime o nosso sofrimento, nós recobramos nossas forças e nossa esperança. Por isso, é muito gratificante saber que Deus nos ama infinitamente. Nos ama a ponto de dar o seu Filho por nós. O Filho amado, unigênito, querido, que vem a esse mundo e que assume as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas chagas e se torna um chagado. Sim, hoje, como disse o profeta Isaías na primeira leitura, o servo
ficou tão desfigurado, tão feio, que ninguém o reconhecia. Cristo, no caminho do Calvário e depois elevado na cruz, estava tão machucado, seu rosto tão ensanguentado, que era irreconhecível. Apenas a mãe ao pé da cruz e aqueles que o amavam o reconheceram, mas ele ficou muito desfigurado pela violência. O sofrimento desfigura, o sofrimento torna as pessoas fisicamente feias. Mas quando nós olhamos para o Cristo chagado e crucificado e não enxergamos nele beleza, saibam de uma coisa: tudo aquilo que nós vemos na cruz é o espelho do que somos. Ele se tornou feio para que nós nos tornássemos belos. Ele reuniu todos os nossos pecados para nos lavar das impurezas humanas. E só alguém que ama tanto é capaz deste gesto. Por isso hoje, ao nos aproximarmos da cruz daqui a pouco, ao olharmos para o Cristo crucificado, ensanguentado e sofrido, vejam nele todos os seus pecados, as suas dores, os seus sofrimentos. Ele se tornou assim por nós. E nós, o que fazemos por ele? Ele disse durante a sua vida pública: todas as vezes que fizerdes isso a um dos meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Todas as vezes que nós fizermos algo para os crucificados, os chagados deste mundo, é para ele que nós estamos fazendo. Aquele que não consegue enxergar no irmão que sofre um outro Cristo crucificado, não entendeu o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A sensibilidade humana deve passar pelo caminho da cruz, a cruz de Cristo, que passa pelas cruzes do mundo. Foi isso que ele nos ensinou na sua vida pública, foi isso que ele ensinou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a todos nós que levamos o nome de cristão. Se levamos este nome, é porque nós nos identificamos com ele. É porque nós nos sentimos irmanados na sua dor e nas dores daqueles que hoje são crucificados de alguma forma neste mundo. Que nós, nesta celebração da paixão e morte do Senhor, sintamo-nos sensibilizados pelas dores do mundo. Onde existir alguém que está sofrendo, que nós estejamos sofrendo com esta ou estas pessoas. A isso se dá o nome de compaixão, sofrer com aqueles que sofrem. Jesus também nos ensinou isso durante a sua passagem por este mundo. Ele nos ensinou a compadecer daqueles que sofrem, como na parábola do samaritano, que se compadeceu do homem caído à beira do caminho, vítima de violência. Como ele se compadeceu da viúva de Naim, que perdia o filho único, arrimo de família, e ficava desamparado. Como ele se compadeceu da multidão, quando a viu como ovelha sem pastor. Todos esses sentimentos que Cristo sentiu, ele quer que os seus discípulos sintam. Por isso, identificar com o Cristo crucificado é se identificar com os crucificados deste mundo.
Se nós sairmos desta celebração hoje, sem nos sensibilizarmos com as dores do mundo, com os sofredores do mundo, talvez esta celebração não tenha tido efeito na nossa vida. E às vezes, os sofredores estão muito perto de nós. Nem é preciso a gente olhar lá para o outro lado do mundo, onde estão as guerras, as violências. Às vezes basta a gente olhar dentro da nossa casa. Às vezes ali dentro tem alguém sofrendo, precisando de nós, e nós não percebemos. Às vezes, na nossa rua, o nosso vizinho ao lado está sofrendo e nós não percebemos o seu sofrimento. Às vezes, na comunidade, tem irmãos nossos sofrendo e não percebemos seu sofrimento. Essa insensibilidade nos coloca distante da cruz. E não é isto que Cristo quer de nós. Ele quer pessoas sensíveis aos sofrimentos deste mundo. Que hoje, sensibilizados pela dor da sua paixão e morte, nós possamos também nos sensibilizarmos com os nossos irmãos sofredores. E que amanhã, cheios de esperança, nós estejamos de volta aqui para celebrar a sua ressurreição, a vitória dele sobre a cruz. Amanhã nós teremos a prova de que aquela cruz, instrumento de morte e de tortura, passará a ser um instrumento da vitória sobre a morte, da vitória sobre o sofrimento. Cristo não ficou na cruz, ele passou pela cruz. Nós não vamos ficar nos nossos sofrimentos e nas nossas misérias. Nós vamos passar pelo sofrimento e pelas misérias para ressurgirmos vitoriosos com ele na sua glória. Essa é a esperança central do cristão. E é isso que nos faz todos os dias acordarmos e crermos que esta vida tem sentido, mesmo não sendo a vida ideal que sonhamos, porque ele nos ama. E se ele nos ama, isso deve nos bastar. Se Deus nos ama, isso nos basta.